amigos, e foi neste clima de muita descontração e alegria que a seleção brasileira iniciou, agora de fato, a sua preparação para a estreia na Copa América. Para a pentacampeã mundial, a competição começa no dia 24 de junho, quando enfrentaremos o time da Costa Rica em Inglewood, na Califórnia. O jogo é numa segunda-feira, às 10 horas da noite, no horário de Brasília, então já anote aí na sua agenda. A estreia da seleção brasileira, dia 24 de junho, contra a Costa Rica, às 10 horas da noite, no horário de Brasília. Bom, foi a primeira atividade após o empate contra o time dos Estados Unidos. O time entrou em campo na quarta-feira, na parte da noite. Na quinta, os jogadores tiveram folga, foram liberados para descanso, foram liberados para passear, e na sexta-feira iniciou agora o trabalho visando exclusivamente a Copa América. É a segunda etapa de preparação da seleção brasileira. Numa primeira etapa, os testes, visando esboçar o time para o início da competição nos amistosos contra o México e contra os Estados Unidos. Agora, uma etapa de consolidação das ideias, uma etapa mais concreta, porque vai começar a parte competitiva, desde que os jogadores se apresentaram ao técnico Dorival Júnior. E quase que o treino não aconteceu. Isso porque a atividade estava marcada para as 6 horas da tarde. A seleção brasileira segue treinando em Orlando, na Flórida, e será assim até o próximo dia 20, quando o time vai viajar para a costa oeste dos Estados Unidos e vai iniciar os seus treinos em Los Angeles, porque todos os jogos da fase de grupos são na Califórnia, contra a equipe da Costa Rica em Inglewood, contra o time do Paraguai em Los Angeles e contra a equipe da Colômbia em Santa Clara. Então são as últimas atividades na Flórida. E quando o time estava pronto para entrar no gramado, os jogadores já tinham feito toda a parte de academia. Para quem não sabe, antes dos jogadores subirem para o gramado, eles têm todo um cronograma estabelecido, cada um tem que fazer o seu exercício, cumprir todo o cronograma estabelecido na academia. Eles já tinham terminado a parte de academia. E aí começou a cair um temporal no complexo de treinamentos da ESPN, que fica dentro do complexo de parques da Disney. Imediatamente, todos os jornalistas tiveram que deixar o gramado e ir para uma zona segura, junto aos familiares dos jogadores que nessa atividade estiveram presentes, e os atletas alguns já estavam começando a sair do vestiário, tiveram todos que voltar. A comissão técnica, alguns membros já estavam no gramado, tiveram todos voltar para o vestiário para esperar a chuva passar, porque havia um risco muito grande de uma tempestade de raios, e como o ambiente é muito aberto para que ninguém fosse exposto a essa situação, o treino precisou ser adiado. Mas que bom que depois tudo se normalizou. Por volta das 8 horas da noite, no horário de Orlando, os jogadores subiram para o gramado, uma atividade que só foi terminar quase 10 horas da noite. A seleção brasileira tem que fazer essa leve mudança no seu cronograma. Sobre a atividade, o técnico Dorival Júnior teve os 26 atletas à disposição, mas não teve a oportunidade de trabalhar a parte tática. Eu explico por quê. Como esse foi o primeiro treino após o jogo, a carga tem que ser menor. A carga, ela precisa ser mais leve, para que você não corra o risco de estourar os jogadores. É aquilo que muitas vezes se chama de treino regenerativo, onde os jogadores que atuaram por 45 minutos ou mais na partida contra os Estados Unidos, eles participam apenas de metade do treinamento e fazem um reforço de academia. E todos os outros atletas que atuaram por menos de 45 minutos, aí sim, trabalham na parte integral da atividade, ou seja, atividade dividida em duas partes, uma com os 26 atletas e outra sem os 11 titulares do jogo contra os Estados Unidos. A parte com os 26 atletas foi muito lúdica. O Dorival quis levar muitas brincadeiras. Aí alguém já vai me dizer: ah, Marcelo, mas é só brincadeira? É só risada? Não, tem a parte da descontração, mas toda brincadeira, toda atividade lúdica tem um fundo de ideia que o técnico Dorival Júnior quer aplicar para o seu time, quer levar a sua equipe. Então ele trabalhou muito em campo reduzido, trabalhou trocas de passe em velocidade, sempre com algum objetivo. Você está vendo aí, tinha uma que eram 5 para cada lado e você tinha que, diferente do que fazer o gol, proteger o cone.
como se fosse uma espécie de pique bandeirinha com a bola, como se o gol fosse o cone, e aí quem derrubasse os 3 cones do time adversário ganhava. Isso parece bobeira, mas isso estimula o jogador no treinamento e dá um objetivo para que, até de maneira intuitiva, ele possa ir absorvendo as ideias do treinador numa atividade que precisa ser leve. E tá aí a grande sacada do técnico Dorival Júnior. Pegar essa atividade que precisa ser leve, ele sabe que a saída de bola foi um grande problema da seleção brasileira, a gente vai ouvi-lo falando sobre isso. Ele pega atividades lúdicas que possam, numa intensidade um pouco menor, resultar numa praticidade para a seleção brasileira ter o melhor desempenho dentro do gramado. Então isso tudo é muito interessante. Então foram mescladas atividades com bola, sem bola, atividades físicas, naquele aquecimento que a seleção brasileira sempre faz, na ativação muscular, para que os jogadores pudessem absorver essas ideias. Depois que os atletas do considerado time titular saíram, foram liberados, foi até legal que o Vinícius Júnior, o Paquetá, o Rafinha foram brincar de pênalti. Aí eles devem ter feito uma aposta ali, um batia pênalti pro outro, o Paquetá até errou, bateu para fora, mas foi bem legal. E os jogadores do time reserva, do duelo contra os Estados Unidos, eles fizeram um trabalho com um cunho um pouquinho mais tático. Não era um trabalho de campo largo, até porque ele não tinha 22 jogadores à disposição. O técnico Dorival Júnior tem separado os atletas da seleção brasileira e fez uma espécie de coletivo reduzido, que é muito comum entre os atletas dos times reservas nas atividades de representação. Preciso ainda tocar num ponto da primeira parte da atividade. O técnico Dorival Júnior, sabendo que o time da seleção brasileira está com dificuldade na saída de bola, ele colocou os 10 jogadores do time considerado titular dentro de uma área retangular muito pequena, simulando um curto espaço do campo de futebol. E 4 jogadores do time reserva entravam, tentavam pressionar. É uma atividade que já está se tornando uma repetição nos treinos da seleção brasileira, justamente para estimular a saída de bola sob pressão num curto espaço. O gramado da Copa América, você que acompanha aqui o canal da Litoral News, tem 470 metros quadrados a menos em relação àquilo que é o padrão FIFA. Então é uma atividade muito bacana, 4 jogadores entram para roubar a bola e outros 10 atletas tentam controlar o jogo o maior tempo possível, num curto espaço de tempo. E aí quando o time que está buscando a bola rouba, tem que imediatamente tentar buscar um dos 4 gols. É uma atividade muito interessante, comandada pelo técnico Dorival Júnior. No término do treino, o Dorival Júnior teve um papo muito longo com o Lucas Paquetá. Foram quase 15 minutos de conversa. O Dorival quer se aproximar de todos os atletas da melhor maneira possível. E foi até bacana, porque esse foi o primeiro treino que o Dorival Júnior abriu para a imprensa acompanhar. Como eu informei, não tinha algo muito profundo de parte tática, apenas uma atividade mais leve, com ideias para serem aprimorados pelos jogadores, a imprensa pôde acompanhar a atividade inteira, por isso aí a gente tem várias imagens que você está acompanhando aqui no canal da Litoral News, e os familiares também estiveram presentes. Essa não é a rotina da seleção brasileira, foi uma exceção de um treino de reapresentação, justamente porque o Dorival, ele quer esse ambiente leve, ele quer esse ambiente de positividade na seleção brasileira para a preparação da Copa América no ano de 2024. Vamos, inclusive, ouvir o técnico Dorival Júnior, que ele fala justamente sobre os jogos contra México e Estados Unidos, o que a seleção traz de aprendizado, o que a seleção traz de bagagem para o início da disputa da Copa América. Eu acho que foram 2 jogos importantes para nós. Primeiro porque você coloca em campo tudo aquilo que foi trabalhado. É natural que ainda estejamos um pouco distantes daquilo que nós queremos, até porque, para mim, na minha concepção, o futebol ele parte de um equilíbrio e você tem que ser efetivo. Naturalmente, sem a posse, você precisa estar um pouco mais atento e com os compartimentos um pouco mais próximos. Eu acho que vem melhorando, nós temos evoluído muito em muitos aspectos. Em outros, como por exemplo as dimensões do campo, tentando uma adaptação rápida. O campo
é um pouco menor, tanto na horizontal quanto na vertical. Nós, com certeza, enfrentaremos muitos adversários que irão se fechar, como aconteceu com a equipe dos Estados Unidos. Precisamos de uma mobilidade um pouco maior, de uma troca de passes um pouco mais dinâmica, que exista essa troca de passes com um pouco mais de velocidade. Hoje nós pegamos um adversário que tem uma compactação muito boa, baixou as suas linhas, jogando dentro de uma condição um pouquinho diferente daquilo que apresentou contra a equipe da Colômbia. Então eu acho que são aspectos importantes, mais ou menos o que enfrentaremos nos próximos jogos. Espero eu que possamos ter uma dinâmica um pouco maior na troca de passes, com isso a nossa criação fatalmente vai melhorar. E para finalizarmos, a nossa chegada à área com um pouco mais de homens para uma possível definição quando acontecerem bolas cruzadas. E a partir do treino deste sábado, o técnico Dorival Júnior vai começar a esboçar o time titular para a estreia contra a Costa Rica. E ele vai contar com todos os atletas. Gabriel Magalhães, que esteve no banco, mas não pôde atuar contra a equipe do México e dos Estados Unidos, já trabalha sem limitações e pode, inclusive, jogar contra o time da Costa Rica. Ele e o Rafael são os únicos dos convocados que ainda não tiveram a oportunidade de atuar sob o comando do Dorival Júnior. O Bento não atuou nessa data FIFA, mas foi o goleiro titular durante os amistosos contra a Inglaterra e Espanha no mês de março. Vamos ouvir o Dorival, se ele sai desses amistosos, nesse início de preparação, com mais certezas ou dúvidas em relação àquilo que ele vai colocar a campo no início da competição. A competição já não dá tanta margem para erro na fase de grupos e no mata-mata não dá margem para erro qualquer. Vamos ouvir o que o Dorival Júnior fala sobre o tema. Eu saio não só com certezas e algumas dúvidas, porém com muita confiança. Eu não tenho receio em afirmar que nós estamos num caminho importante. É um fato natural isso, de repente um desequilíbrio dentro das partidas. Nós estamos aí, nós jogamos com duas formações completamente diferentes, mas jogadores que já, pelo pouco tempo de trabalho, já conseguem desenvolver um pouco daquilo que todos nós queremos. Eu acho que teremos realmente mais dias pela frente. Eu espero que possamos dar um salto de qualidade, já considerando que todos os jogadores estarão aí em condições a partir de agora, e procurar definir a melhor equipe possível para o jogo de estreia. Um resultado que, como esses anteriores, também será fundamental para o desenvolvimento da nossa campanha. E espero eu que possamos fazer um jogo ainda melhor do que aquilo que nós apresentamos nessas duas primeiras apresentações. É bacana também ouvirmos o Rodrigo. O Dorival disse que o time está em aberto, vai tentar encontrar a melhor escalação para esse duelo contra o time da Costa Rica, mas vamos ouvir também os jogadores, o lado dos atletas. Como é que está esse início de assimilação do trabalho do Dorival? Um trabalho que quer dar muita liberdade para os atletas no terço final do gramado, mas tem um desafio também de dar as melhores armas para que os jogadores possam desempenhar o seu melhor futebol dentro das quatro linhas. Vamos ouvir o camisa 10 da pentacampeã mundial. Então, é difícil falar assim. Eu tava saindo agora com um analista de desempenho nosso, falando com ele. Ele falou, pô, a gente analisou acho que 25 vezes. Então acho que a gente falta de criação não foi tanto, a gente criou bastante e faltou mesmo concluir melhor, terminar em gol. Acho que a gente chegou bastante, criou bastante, mas é uma preparação, o começo de ciclo com um treinador novo, foram poucos jogos ainda, 4 jogos eu acho, então é normal ter esses erros de começo, mas estamos melhorando. Não, tem sido muito bom os primeiros contatos assim com o Dorival, desde a primeira conversa, quando ele foi lá em Madrid conversar com a gente, ele explicou muita coisa, foi muito bom assim a nossa conversa. E claro, acho que é a mesma coisa que eu e o Vini faz no Real Madrid, né, de ficar movimentando. Aqui, claro, talvez a seleção jogue de uma forma diferente, mas a gente sempre tem essa liberdade, porque acho que são dois jogadores que não são de ficar parado numa posição só. Quanto mais a gente se movimentar, quanto mais mover durante pelo campo, fica melhor para pegar sempre na bola. Então é isso, é continuar se movendo, continuar trocando e encaixando cada vez mais. Aí
portanto, o Rodrigo é o camisa 10 da seleção brasileira e tomara que ao lado do Vinícius Júnior, são os dois grandes destaques da nossa seleção. Há, inclusive, a possibilidade, o Dorival trabalhou isso nas atividades antes dos amistosos, de colocar o Endrick escalado ao lado desses dois jogadores. Tudo isso vai ser trabalhado durante esse período até a estreia. O Dorival entende que o Rafinha, do lado direito, ele ocupa uma função tática, especialmente na recomposição, muito importante para a seleção. A gente vai ter muito tempo ainda para falar sobre isso. Mas uma informação importante é que a CBF tinha prerrogativa para mudar a lista de convocados até o dia 13. O Dorival Júnior, junto à sua comissão técnica e ao diretor de futebol, Rodrigo Caetano, entendeu que não era necessário. Então a seleção brasileira vai para a Copa América com os mesmos 26 convocados da data FIFA. Uma alteração só será feita caso algum dos atletas se lesione até o dia 19 deste mês de junho, véspera da partida de abertura da Copa América. Depois disso, se alguém se lesionar e não tem mais como trocar, a Conmebol só estabelece essa prerrogativa de trocas de atletas lesionados para algum daqueles que está na lista larga de 55 nomes até a véspera da competição. Então a seleção vai para a Copa América com os goleiros Alisson, Bento e Rafael, os laterais Danilo, Ian Couto, Wendel e Arana, os 5 zagueiros Marquinhos Beraldo, Éder Militão, Bremer e Gabriel Magalhães, os volantes Ederson, Douglas Luiz, João Gomes, Bruno Guimarães e o Andrés Pereira, o armador Lucas Paquetá, o PP também está executando essa função no ataque, o Evanilson, o Gabriel Martinelli, o Savinho, o Endrick, o Rafinha, o Vinícius Júnior e também o Rodrigo. São jogadores que representarão a seleção brasileira e terão o desafio de conquistar a 13ª da Copa América. Logo mais informações da pentacampeã mundial. E é claro, eu sou o Marcelo Marinho, tô na cola da maior seleção do planeta, no sonho de conquistar a 6ª estrela e também no sonho da conquista da 10ª Copa América. Então se inscreva no canal, deixe o seu like, vamos juntos na cola da Seleção Canarinho.